Olá, estou aqui mais uma vez com vocês, com essa comunidade que eu amo. Para você que está chegando aqui agora também, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje eu vou trazer um pensamento, os ensinamentos do Neville Goddard, que é também sobre a lei da atração. Para mim, ele é um dos melhores também. Os ensinamentos dele foram também assim um divisor de águas na minha vida. E eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, ele tem uma obra incrível. E eu vou falar então um pouco dele e do que ele ensina pra gente. O Neville Goddard, ele nasceu nas Ilhas Britânicas, em Barbados. E ele, aos 17 anos, ele vai para os Estados Unidos para fazer dança. Ele gostava de dançar, então ele vai para lá para essa coisa de teatro, de dança, de entretenimento. E ele fica trabalhando nisso, lá nos Estados Unidos. Mas ele conhece uma pessoa lá, algumas pessoas que o levam para assistir a uma conversa, para participar de uma conversa com Abdullah. Abdullah era um judeu da Etiópia, um grande mestre da mente. E aí o Neville se interessa por tudo aquilo, pelos poderes da mente, aprende tudo com esse mestre. E ele fica tão convencido de tudo isso, ele fica tão certo de tudo isso, que ele abandona o entretenimento, essa área do entretenimento, para se dedicar aos estudos metafísicos, né, do poder da mente. E ele então se torna um grande palestrante, ele vence, né? Assim, passa a ter o dinheiro dele, a subsistência dele por meio das palestras, porque ele se torna realmente assim muito conhecido. E aí ele começa a escrever os livros, são livros maravilhosos, e ele deixa então para nós essa obra magnífica. Eu tenho todos os livros dele, acho que quase tudo, né? Mas esse aqui são as obras reunidas do Neville Goddard. E eu vou falar então o que é o principal que ele ensina. Quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele queria muito ir a Barbados para visitar a família. Mas na época ele ainda não tinha o dinheiro suficiente para fazer esta viagem. Ele nasceu em 1905, então isso aí é início do século XX, né? Quer dizer, quando ele já estava moço, vamos dizer que seja 1920, 25, por aí, né? E o meio de transporte que era assim comum ali era o navio. Então era uma viagem que durava dias e era uma viagem cara. Aí ele fala com Abdullah, esse grande mestre dele, esse mentor dele. Ele fala: eu queria muito ir passar o Natal em Barbados com a minha família, porque faz tempo que eu não os vejo. Aí o Abdullah fala para ele assim: imagine-se lá, como se você já estivesse lá. Imagine-se lá na casa, porque a casa que ele viveu com os pais, com os irmãos, continuava lá e alguns irmãos moravam nesta casa. Aí o Abdullah fala para ele: imagine-se lá, você com seus irmãos, já na noite de Natal, como se estivesse lá. E aí ele começa a fazer essa visualização, porque o Abdullah ensinou, assim como o Joe Dispenza, bem atual agora, também nos ensina, e tantos outros que nos ensinam isso, né? Veja o resultado final, imagine-se como se aquilo já fosse real. E o Abdullah fala então para ele: imagine-se lá. Aí ele começa a fazer, imaginando, ele falou: na hora que você for dormir, você dorme se imaginando que você está lá na casa com seus irmãos na noite de Natal. Logo depois, acho que uma semana depois, ele recebe dos irmãos uma carta
falando: nós queremos muito reunir toda a família, todos os irmãos no Natal e estou mandando a passagem para você. Ele falou: nossa, não é possível. Ele recebeu a passagem para ir. Aí depois ele ficou muito contente com aquilo, mas depois ele pensou assim: mas eu vou precisar de dinheiro para pagar as despesas no navio, porque são dias ali viajando, precisa comer, precisa ter, né, essa parte toda. E aí ele falou com a Abdula: olha, mas agora eu preciso do dinheiro para poder fazer a viagem. Aí o Abdula falou assim: como fazer a viagem? Você não já está lá em Barbados? Você já está lá, você não tem que ficar pensando mais em nada. Aí ele falou: é verdade. Aí ele deixou de se preocupar como é que ele ia ter o dinheiro e começou a pensar: não, eu já estou lá. E começou só a imaginar que ele estava lá. Aí passa mais um pouco de tempo, o irmão manda uma carta falando assim: olha, não se preocupe com as despesas da viagem, porque eu já falei com a pessoa que é responsável por isso, pela alimentação. Falei para que você que desse tudo que você quisesse para alimentação, qualquer outra despesa, que nós vamos acertar tudo, é tudo por nossa conta. Então pronto, ficou resolvido. Então, o que o Neville Goddard ensina, toda a obra dele é sobre isso, é para nós visualizarmos aquilo que a gente quer, que aquilo vem para nós. Visualizar como se aquilo já fosse, já tivesse acontecido, né? Então, por exemplo, num dos livros aí ele dá um exemplo, né, de uma moça que ela queria trabalhar, e ela queria trabalhar numa empresa em que ela precisava estar assim, sempre muito bem vestida. E aí ele fala para ela: então você sai, todo dia você se arruma como se você já fosse sair para aquela empresa, já se arruma, acorda, põe uma roupa, como se você fosse trabalhar naquela empresa e pronto. E ela conseguiu um emprego numa empresa em que ela teria que ir muito bem vestida. Então ele vem falando do sentimento. Então ele fala: o segredo é o sentimento, é um dos livros dele também. Então ele fala: claro que não adianta você só visualizar se você não tem o sentimento de que aquilo é real. Então não adianta, fica visualizando, mas se não tiver a certeza de que aquilo realmente já aconteceu, você visualizar aquele produto final, aquilo que você quer, você visualiza como se aquilo já tivesse acontecido. Precisa da arte da visualização e do sentimento, porque ele fala o seguinte: só o ser humano tem a capacidade de imaginar, né? Os animais não têm essa capacidade, nem os outros seres, é só o homem. Então ele fala: a imaginação é o poder que Deus nos deu para criar nossa realidade. Então você imagina como se aquilo já tivesse acontecido, mas é uma imaginação com sentimento, com a certeza de que aquilo se concretizou, com aquele sentimento sem nenhuma resistência, sem nenhuma dúvida. O que eu posso dizer para vocês é que eu, às vezes, pratico a visualização quando eu quero alguma coisa. A lei da atração, ela funciona ininterruptamente. Nós estamos a todo momento, todos os dias, atraindo coisas para a nossa vida. Coisas que eu digo são situações, são eventos, são pessoas, são circunstâncias, nós atraímos. Agora, quando nós queremos deliberadamente realizar algo, nós queremos alcançar algo, nós queremos criar algo para nós, para a nossa realidade, aí nós podemos lançar mão dessas técnicas. Então, eu sugiro para vocês, para aqueles que ainda não leram algum livro do Neville Goddard, que vocês leiam. Tem muita coisa em PDF gratuita aí na internet, gente. Vocês vão achar muitos livros dele gratuitos, é só fazer o download aí.
Eu vou deixar aí a lista dos livros, não só do Neville Goddard, mas de outros livros também, que pode certamente ajudá-los e que vocês tenham assim uma certeza absoluta de que nós criamos a nossa realidade e que a lei da atração traz para nós tudo que é semelhante a nós, como eu já falei no vídeo anterior, tudo que nós mandamos, nós recebemos de volta. Manda amor, recebe amor. Manda raiva, recebe raiva. Manda gratidão, recebe gratidão. Manda energia positiva, recebe positividade. Manda certeza de que você está bem, de que tudo está caminhando para o bem. É isso que você vai receber. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero os comentários de vocês. Quero muito saber o que você já atraiu para a sua vida de forma deliberada, que você pensou, eu vou fazer, eu vou querer, e aquilo se concretizou. E a lei da atração, né? Você atraiu isso para a sua vida. Porque, na verdade, a gente nem cria, a gente atrai por essa frequência vibracional, por essas técnicas todas que estão aí ao nosso dispor. Tudo pelo poder da nossa mente. Um abraço, o meu carinho para vocês, a minha gratidão e até a nossa próxima conversa. Eu amo vocês.